Entre os ensinamentos mais importantes da vida cristã está o chamado a viver em estado de graça. Na doutrina católica, isso significa permanecer em amizade com Deus, com a alma reconciliada e aberta à ação divina. Não se trata de uma emoção passageira, nem de sentir-se perfeito, mas de uma realidade espiritual concreta. A graça santificante é um dom habitual, estável e sobrenatural que aperfeiçoa a própria alma para que ela possa viver com Deus e agir por seu amor. Muitas pessoas imaginam que viver em estado de graça é algo reservado apenas para santos ou religiosos, mas a Igreja ensina que esse é o chamado de todo batizado. A graça santificante, recebida inicialmente no batismo, é um dom que transforma interiormente a pessoa e a torna participante da vida divina. Por isso, viver em estado de graça não é um ideal distante, mas um modo real de existir espiritualmente. É viver com Deus e por Deus, amando onde Ele ama e escolhendo segundo a verdade. Por isso, viver em estado de graça exige vigilância e vida espiritual concreta. O primeiro passo é cultivar uma vida de oração. Não apenas rezar em momentos de necessidade, mas criar uma relação constante com Deus. A oração diária organiza o coração, fortalece a consciência e ajuda a discernir melhor as escolhas do dia a dia. Mesmo poucos minutos de oração, quando sinceros, orientam a alma para aquilo que realmente importa. Outro ponto essencial é a participação frequente nos sacramentos, especialmente a Eucaristia e a confissão. Os sacramentos não são rituais simbólicos. Eles conferem graça. A Igreja ensina que os sacramentos que, de modo próprio, aumentam a graça santificante têm como finalidade produzir ou reter e aumentar essa graça. Além disso, os sacramentos dão uma outra assistência chamada graça sacramental, isto é, um auxílio para alcançar o fim próprio de cada sacramento. A Eucaristia fortalece a união com Cristo e alimenta espiritualmente o fiel, mas a disposição da alma importa. Santa Catarina de Sena descreve, de modo muito direto, que aquele que se aproxima do altar em pecado grave não recebe o fruto espiritual da comunhão como deveria. Ela compara a alma a uma vela em que cai água, não retém a chama e permanece com confusão e escuridão. Isso não diminui a verdade do sacramento. Pelo contrário, realça a necessidade de o coração se preparar para receber o dom. Já a confissão é o caminho ordinário para restaurar a amizade com Deus quando ela foi rompida por pecado grave. Santa Catarina também ensina que Deus retorna a alma pela graça quando a pessoa se abre à purificação. Ela explica que a alma precisa vomitar sua imundície, isto é, renunciar ao pecado, pela santa confissão. E então a graça faz o sol da misericórdia voltar a iluminar. A Igreja ensina que o pecado grave afasta a pessoa da vida de graça. Santa Catarina chega a afirmar, de modo claro, que um homem em pecado mortal é privado da vida da graça. E é por isso que a confissão não é obrigação fria, mas um encontro real de reconciliação e renovação interior. Aqui é importante também entender um ponto teológico que ajuda a evitar confusões. Mesmo quando a graça santificante é perdida por pecado mortal, certos efeitos sacramentais podem permanecer como marca indelével. E quando ocorre a conversão, a graça pode florescer novamente no retorno à vida de Deus. Um teólogo contemporâneo explica que alguns sacramentos podem perder a graça por causa do pecado, mas a pessoa retém o caráter sacramental. E quando o cristão penitente para de recusar o primeiro amor, a graça volta a florescer. A doutrina católica recorda ainda a necessidade de uma consciência formada. Viver em estado de graça também significa aprender a reconhecer o que aproxima ou afasta de Deus. Nem sempre o ambiente moderno ajuda. Aos poucos, hábitos, conteúdos, ambientes e escolhas esfriam a vida espiritual.
e a pessoa pode perder o senso da presença de Deus. Quando isso acontece, não é inevitável permanecer ali. É sinal de que a vigilância e os meios da graça precisam ser retomados com humildade. Por esse motivo, a disciplina espiritual é tão importante. Pequenos hábitos moldam a alma. Ler o Evangelho, evitar conteúdos que enfraquecem a fé, cuidar das palavras, praticar a caridade e manter constância na oração ajudam a permanecer firme. A santidade cresce, sobretudo, na fidelidade cotidiana. Também é importante entender que viver em estado de graça não significa ausência de dificuldades ou tentações. A vida cristã continua sendo um combate interior. A diferença é que a pessoa luta sustentada pela graça de Deus, não apenas pelas próprias forças. E mesmo quando há quedas, o cristão não deve permanecer no desânimo. Deve retornar com confiança por meio da conversão e da confissão. A doutrina católica também recorda que ninguém vive a fé isoladamente. O acompanhamento espiritual, os conselhos de um sacerdote e a vida comunitária ajudam muito na perseverança. Muitas dúvidas morais e espirituais podem ser esclarecidas quando a pessoa busca orientação com humildade. Santa Catarina destaca o papel dos ministros na condução da alma. Eles são instrumentos ordenados por Deus para nutrir o povo com os sacramentos e favorecer a vida de graça. Outro aspecto importante é compreender que viver em estado de graça transforma não apenas a relação com Deus, mas também a maneira de viver no mundo. A pessoa começa a agir com mais prudência, paciência, equilíbrio e caridade. A fé deixa de ser apenas teoria e passa a influenciar decisões concretas, relacionamentos, trabalho e rotina. No fundo, viver em estado de graça é aprender a colocar Deus no centro da vida. Não significa nunca falhar, mas nunca deixar de buscar sinceramente a comunhão com Ele. É um caminho de conversão contínua, sustentado pela misericórdia divina e pelos meios que a Igreja oferece. E essa esperança não é ilusória. São coisas reais que a graça produz. Por exemplo, São Tomás de Aquino explica que a graça santificante não é apenas remédio contra o pecado, mas também é o dom que sustenta a alma e a leva adiante até a vida eterna, e ainda serve para crescer e se estabilizar na justiça. A santidade não é algo impossível ou distante. Ela começa nas pequenas escolhas feitas com fidelidade todos os dias. E quanto mais a alma permanece em estado de graça, mais cresce a paz interior, a clareza espiritual e o desejo de viver segundo a vontade de Deus. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor a vida espiritual, segundo a fé católica, curta o vídeo, deixe seu comentário, salve para assistir depois e se inscreva no canal para mais conteúdos sobre doutrina, espiritualidade e tradição da Igreja Católica.